E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre comunicação antirracista. Participam do programa de hoje a mestre em Educação, Valesca dos Santos Gomes, também o professor e escritor Tônio Caetano e ainda o doutor em Ciências da Comunicação, Davidson Campos. Professor Tônio, a gente estava falando sobre representatividade, né? Eu queria que tu pudesse trazer um pouco para nós sobre isso, assim, esses limites que há mesmo, né? Quando a gente está falando sobre isso, porque a gente precisa ir além também. Sim. Eu fico sempre pensando, e eu penso muito a partir da literatura, né? Que é aonde é o meu mergulho, né? A minha loucura, digamos assim. E eu penso muito na questão da representação nesse local, né? O livro é um espaço, pode ser um espaço de liberdade, mas pode ser um espaço também de construção de racismo, de homofobia, de tudo que é ruim, né? E quando a gente pensa na construção dos personagens, a gente vê muito a questão do racismo ali, né? Tá muito cristalizado ali a construção do racismo, né? Tanto essa questão de que a gente, a partir dos escritores negros, que a gente começa a ter em mais quantidade e achar mais em livrarias outros pontos de vista, né? Porque antes a gente não tinha isso. Até eu penso na minha infância, a gente lia o que tinha, e o que tinha era livros de escritores brancos e muitos trazendo algumas microagressões que a gente nem compreendia enquanto criança, enquanto adolescente, o que a gente estava recebendo ali, né? Mas entendo que a representação é importante, mas é importante também pensar como ela vem, tá? Porque quando a gente está falando antes sobre a questão dos negros estarem na publicidade, eu sempre quando eu entro num banco eu olho os folhetos, né? Faço um empréstimo, olho o folheto. Às vezes eu vejo ali uma pessoa negra, né? Mas também tem uma questão que é a questão do consumo da imagem da pessoa negra, né? Isso é uma coisa que está muito em voga, vender isso, né? E isso se tornou um produto, né? Então tem que cuidar um pouco se nessa representação tu estás colocando o negro como um objeto, como um produto, e se ele está tendo um retorno positivo daquilo, né? Porque senão é mais uma vez o negro sendo usado em benefício de outra, né? Quem é que está lucrando com isso? O negro está lucrando com aquilo, né? Ou não, né? Então penso muito nisso, né? E na literatura também. Na literatura sobretudo, né? Eu penso que tem uma coisa que não é do nosso tempo, mas as pessoas hoje em dia têm uma necessidade de consumo. E tem pessoas que têm necessidade de consumir coisas ruins, têm vontade de consumir morte. Porque quando acontece um acidente na estrada, quase dá um congestionamento, né? Que as pessoas têm que parar, as pessoas querem olhar, as pessoas querem consumir aquilo. E aquilo pode estar em qualquer lugar, pode estar em qualquer meio de trabalho, né? E pode estar num livro, né? Tu pode estar ali entregando para o teu leitor, muitas vezes um adolescente, uma criança, morte, tu pode estar entregando preconceito, essas palavras que a gente está falando, né? Então, acho que a representação ela tem que vir muito junto com um olhar, não seria sensível, mas um olhar íntegro, ético do personagem e da publicidade, do que a gente está entregando para os outros, né? Pois é, professor Davidson, o senhor como professor da universidade, como é que tem visto essa formação dos alunos, né? Para olhar, principalmente na comunicação, de ter essa diferença de olhar aí para trabalhar no jornalismo, na publicidade. A gente está vendo bons profissionais sendo formados aí? Bom, eu diria assim que institucionalmente, ou seja, no campo comunicacional, essa é uma discussão muito incipiente, tá? Se pensar no universo acadêmico, principalmente. Claro que pensar no cotidiano, aí a gente vai ver experiências antirracistas na imprensa, por exemplo, desde 1830, né, que é a primeira publicação pelo jornalista Cabrita. Mas, da mesma forma, por algum tempo, se achou que as tecnologias fossem suficientes para explicar as questões comunicacionais de uma forma geral. Milton Santos sintetiza isso no último livro dele sobre a globalização, quando ele diz que os grandes temas humanos foram deixados de lado em nome da globalização econômica. E aí a gente vê o ressurgimento de diferentes conflitos em função disso, etc. E também no processo educacional, né, por muito tempo se preocupou em formar, né, colocar na forma
que pode ser visto como uma formação ou como uma deformação para o mercado de trabalho, como ele pede. Então, o mercado de trabalho hoje ele pede que as pessoas atuem a partir de práticas, né, e de uma crítica um pouco menos como é que eu vou dizer, menos efetiva. Né? E isso se reflete nos currículos, seja da escola normal, e por isso que a gente tem lá um período de história, né, e muitos períodos de matemática, né, que constrói outro tipo de pensamento importante, não estou desvalorizando, mas pouco pensamento crítico, né, e isso vai se reproduzir na formação de profissionais. Eu acho que existe uma discussão disso na comunicação, né? Tanto é que a gente está discutindo o tema comunicação antirracista agora, era alguma coisa que não se falava, né, há algum tempo, até porque por muito tempo o campo da comunicação foi pautado e ainda se pauta a partir da lógica da democracia racial, né? Ou seja, que nós somos todos iguais e dessa forma, né, temos os mesmos direitos. E a gente acabou observando, e o movimento negro apontando que sim, né, somos iguais, existe o direito, mas as oportunidades e o acesso aos direitos são diferentes. Né? Então, acho que é um despertar da formação dos profissionais das mais diferentes áreas e da comunicação também. Eu acho que a educação para as relações étnico-raciais, a legislação, eu costumo dizer que a 10.639, a 11.645 são leis muito importantes, muito determinantes, mas são leis vergonhosas. Tá? Porque é a vergonha de um país ser obrigado a falar sobre si no processo educacional. Tá? Então está obrigando um país a falar sobre si, um país que não falava sobre si. E isso é muito significativo e isso tem repercutido na formação nas mais diferentes áreas. Acho que a comunicação, a formação de comunicadores tem que avançar bastante. Eu acho que ainda é muito tímido a formação para a diferença dentro do campo comunicacional, mas a gente já vê, né, tanto questões assim importantes sendo discutidas, questões mais tradicionais como da representação e da representatividade, e questões bastante de ponta, né, como, por exemplo, o surgimento do racismo algorítmico, né, que é uma coisa que tem atravessado assim, as relações sociais mediadas, né, e que a gente está se dirigindo para esse lugar cada vez mais. Agora, ainda em relação com a plataforma, daqui a um pouco a gente dentro dela, né, com essa ideia de metaverso. E como é que essas questões da comunicação antirracista, das relações pessoais e sociais vão se dar dentro desse universo. Essa é uma questão importante e que, né, tem se começado a caminhar na formação de profissionais mais sensíveis a esse tema, para evitar, por exemplo, e desculpa me alongar na resposta, evitar, por exemplo, que as torcidas de futebol cantem músicas racistas, né, com a expressão macaco, que é uma expressão tradicional racista de desumanização dos negros, e, né, os profissionais, por exemplo, envolvidos entendam muitas vezes aquilo como normal, como que seja do jogo. Então, precisa uma sensibilização das pessoas que estão aí e precisa um aprofundamento na formação de profissionais de comunicação para as questões de antirracismo. E trazer mais colegas jornalistas negros, contratarem mais colegas jornalistas negros, RH negros também, para que isso possa acontecer. Porque daí, para sair realmente do nível da brincadeira, muitas vezes as pessoas colocam, mas é brincadeira isso. Não, não é brincadeira. Fere outra pessoa, olha o que está sendo feito, né? Porque a gente tem que desmistificar isso que o professor falou sobre essa questão de todos somos iguais. Nós não temos cor. Temos sim. Nós somos iguais, né, legalmente, né, mas em questão de existência nós podemos ser pessoas análogas, né, com estruturas de corpos parecidas, né, aí puxando para a minha área de estudo, que é a biologia, né, que eu sou professora de ciências, mas cada um de nós tem uma forma de existência, uma expressão única, né, do seu genótipo e travestida no seu fenótipo. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, um irmão que seja filho da mesma mãe e do mesmo pai, ele parece comigo em algumas coisas, mas ele é diferente de mim em outras, né?
Então, a gente tem que ter esse direito de exercer a nossa humanidade da forma como o nosso corpo foi programado geneticamente, né? De poder usar e curtir o meu cabelo, o meu formato de corpo, né? Sem precisar passar por esses constrangimentos, porque as pessoas ficam julgando e fazendo piadas ou coisas parecidas, né? Com a forma como eu me visto ou como eu me pareço, né? Que isso é inerente da minha existência e isso merece ser respeitado e só aí então somente respeitado, né? Então essas discussões assim de como que esses processos vão estar presentes nas nossas interações sociais, né? Eu acho que é a grande pegada, né, da educação das relações étnico-raciais. E concordo com o professor Davidson, diz que é vergonhoso a gente precisar de uma lei que obrigue, mas nem com a lei que obriga as coisas, né? Aí as pessoas vão dizer assim, mas é um processo recente, né? A Lei 10.639 vai fazer 20 anos a recém agora, em janeiro, né? E eu fico pensando, poxa, 20 anos é metade da minha vida, né? Para mim é um tempão. Eu sei que em questão de processo histórico, 20 anos é ontem, né? Mas isso já é um acúmulo de muitos anos antes. O movimento negro já vinha reivindicando e apontando essas necessidades há muito mais tempo do que a lei foi cunhada e colocada para nós enquanto sociedade. E agora que a sociedade reconhece, de certa forma, até certo grau, a necessidade e a importância de estar combatendo esse racismo, e embora, como bem disse o professor Davidson, a gente tem essa dificuldade de usarem já a justificativa de que ele é estruturante para não tirar ele da estrutura, e também que para poder remover da estrutura nós precisamos mexer na estrutura e que a nossa sociedade talvez não esteja disposta a todo esse deslocamento. Eu acho que deslocamentos menores que podem transformar a vida das pessoas não brancas, né, por assim dizer, em um espaço mais equânime, são totalmente possíveis de serem realizados. E isso está ao alcance de qualquer pessoa. Não sou eu que nasci uma mulher negra, que vivo na negritude desde sempre, que às vezes cometo atos racistas porque uso uma língua que me trouxe valores racistas e que eu reproduzo e que eu preciso parar e refletir, repensar sobre isso seguidamente. Nem eu nessa posição estou fora desse processo, né? Desse processo de deslocamento. Então, o fato de eu conseguir, por exemplo, colocar para os estudantes que trabalham comigo que sim, eu sou uma racista em desconstrução, porque eu ganhei um conjunto de valores que a sociedade me trouxe e que eu preciso constantemente avaliar e reavaliar esses valores e ver quais deles ainda estão me servindo e estão me atendendo na minha totalidade e principalmente estão me permitindo na minha existência respeitar toda a existência de todos os outros corpos que estão ao meu redor. No momento que eu me coloco nessa posição, né, esse processo flui naturalmente. Óbvio que, às vezes, durante o nosso trabalho, a minha boca fala uma expressão racista. E quando a minha boca fala a expressão racista, eu tenho o prazer de ouvir de um aluno meu, professora, tá aí uma expressão para a gente repensar o uso. E é essa a fala que eu acho mágica, né, desse processo, assim, de, tá, tudo bem, aconteceu aqui agora, vamos parar, o que a gente pode fazer para fazer diferente? O que foi que eu quis dizer com essa fala? O que eu queria que vocês entendessem? Que outras formas eu tenho de dizer essa mesma coisa, sem trazer esse cunho preconceituoso, sem usar a palavra racista, sem fazer a ofensa, né? E esse processo, ele parece que às vezes as pessoas se sentem tão aviltadas, né, de serem interpeladas, mas é um processo educativo nato, né? Sim. E a nossa dificuldade, as pessoas falam muito assim, é melhor trabalhar com as crianças. Não. A questão é que a criança está num processo de absorção, né? Sim. Ela está captando todas as informações que a sociedade já trouxe. E nós, adultos, a gente já captou muitas e já selecionou algumas. E é exatamente para a gente se colocar nessa posição, tipo, eu já sei o que eu quero e o que eu escolhi, que tem essa dificuldade de dizer, agora vem o Tonho dizer para mim o que eu tenho que falar, ou o Davidson dizer para mim como eu tenho que me comportar. Não, mas são possibilidades que a gente tem de estar reinterpretando, porque as situações não vão ser sempre as mesmas. Quando eu era adolescente,
essa discussão do gênero neutro, por exemplo, nunca ia passar pela nossa cabeça. E é uma necessidade atualmente, porque a gente tem pessoas que não se identificam com o gênero feminino nem com o masculino, e que elas precisam sim ser contempladas pela linguagem. Porque elas estão aqui na disputa da narrativa, no espaço, comungando conosco, elas também têm esse espaço. Então, eu penso que a gente agora, enquanto sociedade, sabendo, a gente conhece o processo histórico, a gente conhece como que o racismo se fundou e se arraigou no mundo, né, como o processo de dominação. A gente entende como que a economia, o racismo e o machismo se formam, né, numa tríade para manter as coisas no lugar que estão no mundo, né? A Europa no norte, a América do Sul no sul e outras coisas assim. E então, é nossa obrigação, enquanto pessoas que compreendem a realidade, compreendem a conjuntura histórica e política do espaço que a gente ocupa, tá se propondo novas possibilidades de atuação, de existência, que tentem superar essas problemáticas. Óbvio que, como a gente estava dizendo antes, né, a gente supera umas e novas surgem, né? E isso é um processo que talvez não tenha fim, né? É que o conhecimento ele está dado, a realidade ela está aí, porque muitas vezes as pessoas se comportam como se fossem crianças ainda que estão nesse período de absorvendo e querem, por exemplo, que vocês negros ensinem aos brancos, né? Mas na verdade não é sobre isso. Não tenho que esperar que você me ensine alguma coisa. As coisas estão dadas, como a Valesca falou também, Tony. Eu acho que aí tem a questão da responsabilidade, né? Sabe que eu ministrei um curso sobre diversidade e literatura e eu coloquei um módulo sobre branquitude. E os alunos eram todos brancos, um curso pago aqui de Porto Alegre. E é incrível quando tu traz o tema, eles se repelem. O branco não quer tratar do tema, né? Ele não quer se particularizar, ele não quer se analisar. Ele não quer se racializar. Ele não quer se racializar, né? Sabe que um tempo atrás eu fui convidado para uma banca da URGS virtual. E era uma banca sobre o livro da Chimamanda e a mestranda era branca. Primeira pergunta que a professora branca fez para a aluna mestranda: por que tu analisou as pessoas negras do romance e não analisou as pessoas brancas do romance, né? Então tem uma questão aí muito arraigada, que é a responsabilidade, né? A responsabilização que a própria pessoa branca tem com a causa, né? Com a produção do racismo, né? A gente sabe que o racismo é um problema criado pelo capitalismo, enfim, mas por pessoas brancas, que hoje em dia ainda privilegia pessoas brancas, que ainda escoa os recursos financeiros, humanos, todos para as pessoas brancas, né? E, por um outro lado, deixa as pessoas negras num local mais de dificuldade mesmo. Então, tem essa questão da responsabilização aí, tá? E essa questão do ensinar é outra coisa perversa, né? Porque as pessoas brancas, elas fazem perguntas que elas têm capacidade de buscar as respostas, mas elas não querem buscar a resposta. Elas querem receber a coisa pronta. E para que elas recebam a coisa pronta, uma pessoa negra tem que dedicar a sua vida para estudar, fazer um mestrado, uma especialização, um doutorado, para que o branco só fique naquele lugar do consumo. É quase... E não paga, né? É uma coisa que não é paga, né? E às vezes convida as pessoas negras sem ter uma remuneração, nem o transporte se digna a pagar, né? Mas quer que a pessoa traga, dê uma aula, ministre, ensine, e é uma questão bem complicada. É mais uma perversidade, né? Uma perversidade contemporânea do racismo, né? E passar por essa noção, professor Davidson, de entender essa questão da raça, né? O branco entender que, sim, existe também a raça branca, mas não significa que por existir a raça branca, eu vou sofrer um racismo. Não existe racismo reverso, como falam. O debate sobre branquitude hoje é talvez das questões mais importantes, tem me chamado muita atenção, porque a primeira coisa que a gente tem que observar, e aí eu já referi isso de uma forma mais direta, é que no momento em que os grupos racializados, né, ou seja, negros, indígenas e outros grupos, e são considerados outro, né, quer dizer que existe uma norma, né, um padrão para o ser humano. Né? E esse padrão, por uma construção sócio-histórica, é o europeu e seus descendentes. Né? Então,
no momento em que há essa provocação, né? Bom, mas enquanto vocês estiverem colocados nesse lugar, vocês são seres humanos, nós não. Né? E a ideia é conquistar ou reconquistar o direito à humanidade para todos os seres humanos efetivamente. Então há esse desconforto, né, dos brancos em relação a isso, claro. Mas em última leitura, né, isso não deve ser entendido e pensado na perspectiva pessoal, né, porque não é contra. Né, o debate é como a gente pode construir uma nova perspectiva de humanismo né, construir esse lugar comum, esse lugar do encontro, onde o ser humano, então, possa se realizar plenamente, independente da sua fenotipia. Essa tem sido a disputa e essa tem sido a proposta que os negros, de uma forma geral, têm apresentado para o mundo ocidental, né, e que o movimento negro tem apresentado para o Brasil. Florestan Fernandes, na década de 50, já disse que os negros tomaram para si o trabalho de transformar o Brasil numa democracia. Porque nós não podemos falar em democracia quando tantas pessoas são marginalizadas e não têm acesso à cidadania. E mais do que isso, num tempo de exacerbação do capital, como nós vivemos, cada vez o mercado ganha mais dimensão e o Estado menos dimensão. E com isso, o consumidor ganha dimensão e o cidadão perde a dimensão. O que a gente está falando aqui é construir um novo modelo de sociedade, né? Uma nova forma de estar no mundo, efetivamente, e em que as pessoas tenham acesso aos direitos básicos, que é acordar de manhã e saber que naquele dia ela vai conseguir fazer minimamente as refeições, coisas que hoje nós não vemos, né? Mas quase metade ou mais da metade da nossa população passa por insegurança alimentar. E essa população que está em insegurança alimentar no Brasil tem cor. As estatísticas e os dados mostram isso. E isso é muito significativo. Então, quando a gente pensa numa comunicação antirracista, quando a gente pensa nessas transformações estruturais necessárias, a gente está falando em que essas pessoas possam readquirir, né, essas pessoas racializadas, de uma forma geral, possam readquirir direitos basicíssimos, né, e que são negados exatamente para manter o privilégio de um grupo. Um privilégio simbólico, né, ou seja, ser a norma em tudo o que se refere em todos os espaços, e um privilégio material mesmo, que faz com que a maioria desse grupo, claro, não tenha preocupação se vai poder comer naquele dia. Então, eu acho que o debate é muito importante, né, em como nós construímos pedagogias antirracistas, né, como nós comunicamos de forma antirracista, mas a gente tem que observar, né, que isso é usando aquela imagem da internet que é comum para todo mundo, do iceberg, né, essa é a ponta do iceberg. O iceberg, ele é muito mais profundo. Comunicação antirracista, este foi o tema do Porto Alegre em Debate de hoje. Muito obrigado, convidados. Valesca, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço e podem contar sempre com as contribuições dos professores antirracistas pelo Estado. A gente tem um coletivo bem substancioso de professores unidos nessa causa e que se aproximaram agora durante a pandemia, e vários coletivos aí com trabalhos bem densos, né, no combate então à desigualdade racial e na promoção da equidade, né, para uma sociedade mais igualitária. Obrigado, Valesca. Tony, obrigado pela presença. Só agradecer estar aqui com os colegas. Prazer conhecer a Valesca, o professor Davis. É a primeira vez que eu já havia lido alguns artigos dele, mas é a primeira vez que eu estou com ele aqui. E falar sobre antirracismo é urgente, né? Urgente, e espero que a gente consiga avançar também em termos de políticas públicas, porque às vezes a gente fica muito no pessoal, né? Mas se a gente fala de um racismo estrutural, a gente tem que avançar para dentro da questão das políticas públicas também, né? Acho que é um pouco isso. Eu agradeço. Obrigado. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer para quem está nos assistindo, principalmente, né, que o movimento antirracista é uma decisão pessoal.
Né? Se você está decidido a ser uma pessoa antirracista, não precisa perguntar o que faz. Desnormalize o seu olhar. Questione absolutamente todas as ausências e também as presenças. Esse é um primeiro movimento que vai fazer que você enxergue o mundo como ele é. E o mundo como ele é muito violento para as pessoas não brancas. Muito obrigado. Obrigado, professora. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais e outras informações do Legislativo no site da Câmara aqui de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau.